Paz esteja convosco, mais uma vez estamos aqui para aprender a palavra do nosso Deus, né? Hoje nós temos uma revista nova que se chama Vivendo em Sociedade, e a primeira lição da nossa revista se chama O que é uma sociedade? Antes de aprendermos, vamos orar. Senhor Deus, Eterno Pai, mais uma vez estamos aqui para aprender a Tua Palavra, que o Senhor venha se fazer presente entre nós, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que os jovens e os adolescentes possam entender facilmente a Tua Palavra, dê entendimento a eles e a mim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou começar como alguns vídeos atrás eu falei sobre a garça, né? Que a garça, ela anda, tem a ver com isso, tá? Por isso que eu volto, às vezes eu repito algumas questões, algumas palavras que eu disse, né? Alguns temas que eu disse em alguns vídeos atrás. E esse é mais um, porque se encaixa no que nós estamos aprendendo, que é sobre a sociedade, né? Então eu vou repetir de novo. Vocês lembram quando eu disse sobre a garça, que quando ela anda, ela vai até a lama, porém ela não suja as tuas vestes. Então ela consegue ir à lama, mas não suja as tuas vestes. É exatamente nós. Nós vivemos numa sociedade corrupta, numa sociedade pecaminosa, né? Numa sociedade cheios de erros, no qual eles também adoram outros deuses, né? A sociedade, que eu quero dizer, por exemplo, na sua escola, você está vivendo em sociedade com aquelas pessoas. No serviço a mesma coisa. E você encontra também pessoas que adoram, você adora a Deus, e essas pessoas adoram às vezes a Satanás, ao diabo, né? Então, nós estamos no meio deles, porque nós temos que viver em sociedade. Não tem como nós se isolarmos em um quarto, né? Nós temos que viver, infelizmente, entre eles. Então, nós estamos lá estamos na sociedade, estamos no meio deles, porém nós temos que ser como a garça, nós não temos que se sujar, nós temos que continuar lá, porém com as nossas vestes limpas, porém sem nenhum pecado. Nós não podemos ser influenciados por eles. Nós sim temos que influenciar eles com a palavra do nosso Deus, né? Um outro tema que eu disse, que quando eu estudava, alguns amigos iam para quando dava o intervalo, eu falei isso em alguns vídeos atrás, eles iam usar droga. E eu andava com eles, mas eu não me sujava, eu não me corrompia com eles, porque eu sabia o Deus que eu servia. Então por que eu iria me corromper com eles? Eles também me respeitavam. Então eu andava com eles naqueles momentos, porém eu não praticava o que eles praticavam. Isso é o que eu disse no começo, a garça, que anda na sujeira. Ela não é como fosse um porco que anda na sujeira como se fala? Ele anda na sujeira e ele fica todo cheio de lama. A garça não, ela anda na sujeira, na lama, mas ela não suja suas vestes. Então é assim que nós temos que ser, como a garça. Anda em meio à sociedade corrupta, mas não vamos nos corromper, tá bom? Temos que tomar cuidado com a sociedade, pois às vezes, para você ser aceito, precisa de alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Por exemplo, eu estou falando de algo físico, tá? Eles falam que eles não aceitam pessoas mais gordinhas, como eles fossem os melhores, né? Como fosse eles aceitam pessoas magras, como fosse a perfeição, né? Sendo que Deus fez você do jeito que você é, né? Deus criou você, Deus fez você. A gente tem, se eles não aceitam, o teu Criador te aceita do jeito exatamente como você é. Isso é que importa. Você tem que ter para alguns olhos claros, cabelos lisos, roupas e tênis de marca, né? Quantas vezes os adolescentes compram roupas de marcas só para agradar o amigo, porque o amigo também anda com roupas de marca. Isso é fútil, né? Nós não podemos ser desse jeito. Celulares de última geração. É bom você ter um celular de última geração. Eu também quero ter um celular mais elevado a este que eu estou gravando este vídeo com você.
Mas se eu tiver, não vai ser para eu mostrar para aqueles que estão ao meu redor, para dizer que o meu é melhor do que o deles, ou está no mesmo nível, né? Com isso, vocês fazendo estas coisas, nós começamos a ter os mesmos pensamentos deles, atitudes deles, e nos afastamos do propósito de Deus para as nossas vidas, porque isso tudo é fútil, né? Então, e se você não se adequar no estilo deles, então você não serve para eles, né? Porém, Deus sempre nos aceita. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus, cujo o propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus, a Bíblia compara nós como fosse uma luz. O que adianta nós sermos um farol no meio da sociedade, mas este farol está desligado? Não vale de nada. Então nós temos que influenciar ele, sim. Nós temos que clarear aonde nós formos. Assim também nós temos que ser, a Bíblia diz que nós somos também o sal. O que adianta você fazer uma comida com muitos temperos, porém sem sal? Ela fica uma comida sem gosto, né? Fica uma comida sonsa. Nós, a mesma coisa. O que adianta nós sermos o sal, mas nós não temperamos a esta sociedade toda suja com a palavra do nosso Deus nos corações deles? Então não adianta de nada, né? A Bíblia diz que somos a luz e sal do mundo e que devemos fazer a diferença independente de classe social ou racial. Lá em Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, versículo 34 ao 35, diz assim: diante disto, Pedro começou a compartilhar: agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Deus não trata nenhuma pessoa com parcialidade. Nós a mesma coisa. Nós, não importa se a pessoa é pobre, não importa quem ela é, não importa a raça, se ela é negra, se ela é branca, isso não importa. A palavra tem que ser dita. Amém? E uma outra coisa, um Instituto Mundi fez um levantamento: 95% dos cristãos não ganham almas para Cristo. Isso é um absurdo, né? Portanto, façamos a diferença, que nós possamos estarmos neste 5% que faz a diferença. Que nós não venhamos ser como essas pessoas que vão à igreja, adoram a Deus, e quando saem da igreja não faz nenhuma diferença. Até parece que ela não é cristã. Então não é isso que Deus quer. Deus quer que nós pregamos o evangelho dele, né? Pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho de Cristo não se limita somente dentro das igrejas. Ser crente, ser cristão dentro da igreja é muito fácil. O difícil é ser cristão lá fora. E nós temos que procurar fazer o melhor, tanto na igreja quanto lá fora. As pessoas, uma outra frase que eu coloquei aqui, que as pessoas que estão ao redor de vocês, os seus amigos, né, os seus colegas, eles até querem ver você bem, porém não melhores que eles, né? Então, quando uma pessoa também ela é promovida no serviço, aquele que está do lado dela, que se diz amigo, ele até quer ver aquela pessoa sendo promovida, mas ele pode pensar: mas e eu? Por que ele foi e não eu? Por que eu não estou acima dele? Eu mereço. Não, você não merece. Se você não foi promovida, é porque você não está trabalhando o suficiente para ser promovida. A mesma coisa na escola: se você não tira notas altas, né, notas azuis, é porque você não estudou o suficiente. E aí o que acontece? Como eu vou dizer uma palavra,
A inveja, isso. A inveja bate no coração dessas pessoas. E elas abrem o coração e a inveja entra. E é isso que acontece. Por isso que elas querem ver, querem ser melhores que nós, melhores que vocês. Então, nós temos que tomar muito cuidado e não confiar em ninguém do meio da sociedade, tá bom? O vocábulo sociedade vem do latim societas e significa associação amistosa com os outros. Para facilitar a compreensão, vejamos a definição. É um ambiente humano em que um indivíduo se encontra incorporado. O ser humano é um ser gregário, ou seja, ele necessita da companhia do outro para perpetuação da espécie e para sua própria sobrevivência e desenvolvimento. A Bíblia diz que Adão, o primeiro homem, tinha companhia de Deus e dos animais. No entanto, mesmo assim, lhe faltava algo, ou melhor, alguém semelhante com quem pudesse compartilhar suas alegrias e necessidades. Por isso, o Criador formou outro ser igual a ele, porém, de sexo diferente, o feminino, para lhe fazer companhia. E disse o Senhor: não é bom que o homem viva sozinho. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. O primeiro grupo social, e com certeza o mais importante grupo que pertencemos, é a família. É com ela que aprendemos os nossos primeiros valores, as nossas primeiras regras, crenças e virtudes que nos prepararão para que mais tarde sejamos inseridos em outros grupos sociais, como, por exemplo, a escola e a igreja, e também no trabalho. Na escola, este é o grande problema. Por quê? Porque você aprendeu os seus valores e aquelas pessoas que estão ao seu redor conseguem tirar estes valores que vocês aprenderam na escola, em casa e também na igreja. Que nós não possamos mudar os nossos pensamentos, nós não possamos ser igual a eles, nós temos que ser diferente. Não importa, nós às vezes vocês fazem isso para ser aceito entre eles. Isso pouco importa, isso não é importante. O importante é que Deus nos aceita e nós temos sim que fazer a diferença. Eles têm que ver que há algo diferente em tua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Eles têm que ver que há algo diferente em tua vida, que é Deus na tua vida, tá bom? Assim como as famílias, a sociedade não são imutáveis, elas sofrem alterações ao longo dos anos. Já tivemos as sociedades primitiva, antiga, medieval, moderna e pós-moderna. A ciência que estuda os fenômenos da vida em sociedade é a sociologia. Tal ciência argumenta que cada sociedade tem suas normas e padrões. Entretanto, esses padrões e normas também sofrem mudanças com o passar dos anos. São muitos os fatores que favorecem as mudanças sociais e culturais de uma sociedade. O crescimento econômico e industrial certamente provoca mudanças significativas para um país, mas não é só o crescimento econômico que gera mudanças. Uma guerra e revolta política, por exemplo, também trazem importantes modificações sociais. É o que temos visto em nações como Iraque, Afeganistão e também a Líbia. O Iraque é a antiga Babilônia, quando os judeus, quando os israelitas foram levados cativos lá para a Babilônia, onde tinha o rei Nabucodonosor, também Nimrod, que construiu as torres, que tentou construir a Torre de Babel, né? Então é lá naquele território, no Iraque, que era a antiga Babilônia. No entanto, toda alteração tem um lado bom e outro ruim. Por exemplo, as novas tecnologias empregadas pelas empresas fazem a indústria crescer cada vez mais. O comércio, vender,
além de gerar crescimento. Contudo, muitos acabam perdendo o emprego, pois as máquinas que são utilizadas para aumentar a produção substituem o trabalho humano. Já vimos que a sociedade não são imutáveis, por isso, nossos padrões morais e sociais devem estar pautados nos preceitos bíblicos, que são eternos e imutáveis, como afirma o apóstolo Pedro. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. 1 Pedro 1:25. Por isso precisamos conhecê-los. Se não conhecermos a palavra de Deus, como iremos contestar aos vãos filósofos que estão presentes em nossa sociedade? O povo de Deus, por diversas vezes, caiu na apostasia por não conhecer as Escrituras e ao Senhor. Então é isso. Nós aprendemos um pouco sobre a sociedade, né? E sabemos que nós temos que fazer a diferença no meio delas. Nós temos que influenciar, sim. E para nós influenciarmos, nós precisamos ler a palavra. Nós temos que conhecer, porque como que você vai falar algo se você não domina algo, aquele algo? Se você não domina a palavra, se você não tem conhecimento da palavra, não tem como você falar da palavra do nosso Deus para aquelas pessoas, para que elas possam ver que realmente elas estão erradas, né? Às vezes elas foram ensinadas de maneiras erradas, até mesmo pelos pais, porque os pais também não tinham conhecimento da palavra. E nós hoje, graças a Deus, que nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Então é isso, que nós possamos aprender cada vez mais, em nossas orações, nós possamos dizer que Deus venha abrir o nosso entendimento, porque às vezes você lê e não consegue entender. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá entendimento para que possamos entender facilmente a palavra de Deus e para que possamos explicar aquilo que aprendemos facilmente, de uma maneira fácil para aquelas pessoas que não têm conhecimento, tá bom? Então é isso. Espero todos vocês lá no nosso grupo. Dê a presença, coloque a atividade. E é isso. Vamos terminar? Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu de poder aprender a tua maravilhosa palavra. Muito obrigado por tudo, que o Senhor venha dar uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana de vitória, uma semana produtiva para estes jovens e adolescentes. Abençoe também toda a família deles, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa estar presente entre nós. Desde já eu te agradeço, meu Pai. Amém. É isso. Espero todos vocês lá no grupo. Que Deus te abençoe. Fica na paz.